Gente, olha só que sensacional. Ele usou a Bíblia como base para todas as redações do Enem. Acompanhe. Este é o Ezequiel, que usou a Bíblia como repertório para todas as redações dele. Quando o tema foi violência obstétrica, ele citou o caso de Sifrá e Puá, que são duas parteiras relatadas na Bíblia judaico-cristã que protegeram as mães e os bebês hebreus durante o parto, mesmo como uma ordem do rei que ordenava a morte de todos os nascidos do sexo masculino. Nos dias atuais, é permitido o nascimento de qualquer criança, no entanto, em contraste com as parteiras bíblicas, muitos profissionais praticam a violência obstétrica. Quando o tema foi educação financeira, ele citou a parábola do filho pródigo. Quando o tema foi consumo de álcool, ele citou o caso de Noé. Noé, que tem um episódio na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que ele fica embriagado. Quando o tema foi excesso de trabalho, ele citou Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, que tem várias reflexões sobre isso. Quando o tema foi adoção, ele citou a história de Esther. Quando o tema foi maus tratos contra os animais, ele fala da história do dilúvio, em que as espécies foram preservadas. Quando ele fala do ecoturismo, ele também cita o processo de criação do mundo, quando Deus entregou ao ser humano toda a natureza para deleite e contemplação. Quando o tema foi sobre empreendedorismo social, ele citou a história de José, que, trabalhando como um bom empreendedor, conseguiu cuidar de suprimentos para o momento de fome e miséria. Quando o tema foi superexposição nas redes sociais, ele citou, por exemplo, o caso do reino de Judá, que foi saqueado pela Babilônia porque expôs os seus tesouros mais preciosos. E é lógico que na redação do Enem ele não deixaria de fazer isso. O tema dessa redação, que fez ele ser aprovado na USP, é a invisibilidade relacionada ao registro civil. O tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Para fazer o paralelo, ele diz que os descendentes de Israel foram escravizados no Egito por muito tempo, por aproximadamente 400 anos. E eles não tinham nenhuma garantia civil, porque eles não eram considerados cidadãos. E aí ele vai dizer que essa narrativa ela data de milhares de anos, mas a problemática persiste no Brasil, visto que muitos brasileiros têm sua cidadania negada pela ausência de registro civil. Ezequiel hoje é aluno da USP, conseguiu alcançar um ótimo resultado na redação. Na competência 2, ele tirou 200, então ele fechou a competência de repertório sociocultural e tirou 940. Ele está muito de parabéns. Foi um grande prazer, uma grande felicidade ser professora do Ezequiel, um aluno tão dedicado. Parabéns, Ezequiel. Nossa, que sensacional, né, pessoal? Ela é a professora Giovana, tá aqui ao lado da rede social dela, lá naquela rede que começa com tique para quem quiser acompanhar. E parabéns ao Ezequiel, que é um jovem, sabe, muito inteligente, esforçado, abençoado e, por que não dizer, exemplar para a juventude hoje em dia. Que se bobear, for perguntar para muitos jovens sobre, por exemplo, uma coisa básica do cristianismo, que são os 10 mandamentos, muitos não vão conseguir sequer mencionar 3. E, no entanto, o Ezequiel conhece a Bíblia com maestria e redatou diversos episódios ali que trazem lições riquíssimas para a vida e também, por que não dizer, para a sociedade humana. A gente vê ali nele uma pessoa que deseja fazer a diferença, que tem visão de um futuro promissor, abençoado, mas principalmente uma pessoa que busca honrar a Deus em cada detalhe da sua vida. E a gente também vê com isso, obviamente, o tanto que ele medita na palavra de Deus e é uma inspiração para todos nós, como está escrito, que nós devemos meditar de dia e de noite, ao ponto que a palavra de Deus venha dominar as nossas mentes, venha dominar o nosso coração, sabe, os nossos passos, para que diante das questões mais difíceis da vida, das provas da vida, nós possamos nos lembrar da palavra de Deus, nós possamos buscar guia na palavra de Deus e que possamos também, assim como ele, ser inspiração para aqueles que estão à nossa volta. Meus irmãos, ele não tem rede social, como ela bem disse. Quem tem é a professora Giovana, que inclusive está de parabéns, pois ela formou ele para essa prova que é tão difícil e que fez ele ser aprovado para uma universidade tão destacada como é a USP. Que Deus abençoe imensamente a vida dela. Inclusive, quem quiser algum tipo de assessoria com ela, é só mandar uma mensagem para ela lá naquela rede que começa com TIC ou que começa também com isto. Eu sou o Tony de Barros e, como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. E assim como Ezequiel, vamos meditar na palavra de Deus para aplicar nas nossas vidas, para aplicar diante de qualquer questão que nós venhamos enfrentar em nossas vidas. Forte abraço e Deus te abençoe.